Evangelho de João começa de uma maneira muito diferente dos outros e muito profundo. O que é dito ali é a afirmação de algumas verdades muito profundas que nós precisamos dedicar atenção para podermos apropriarmos-nos delas, essas verdades. Este Evangelho de João foi escrito cerca de 60 anos após os acontecimentos. O João não se deu muito a detalhes das coisas que aconteceram, mas ele focalizou mais palavras que Jesus falou. É o Evangelho que tem mais palavras de Jesus e menos descrição de milagres. Na verdade, apenas 8 milagres, 7 antes da morte de Jesus e 1 depois da ressurreição. São apenas 8 milagres relatados no Evangelho de João. E é suficiente. João diz, no capítulo 20, versículo 31, que Jesus fez muitos e muitos outros sinais que encheriam livros e livros se fossem escritos. Mas aqueles seriam suficientes para que se cresce que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, a pessoa possa ter vida e vida eterna. Este é o objetivo do Evangelho, mostrar o caminho da vida eterna, o caminho da mensagem eterna, o Logos eterno. E ele começa com esse Logos, que foi traduzido, na maioria de nossas versões no Brasil, por verbo. O Logos é palavra, mas a palavra fica assim uma tradução meio fraca. Então, para dar mais ênfase e força, traduziram como verbo. De qualquer forma, em grego é o Logos. E começa assim: no princípio era o Logos, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Há uma certa dificuldade quando a pessoa quer bisbilhotar muito e entender a Trindade. A pessoa vai encontrar dificuldades para entender a origem e os detalhes da convivência entre Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Católica diz que isso é um mistério mesmo. Há 3 pessoas distintas em uma só. É um só Deus, constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, Jesus é o Deus encarnado, homem, e o Espírito Santo é o Deus somente Espírito que veio habitar entre nós. É sempre difícil quando a pessoa quer entender detalhes a respeito da coexistência desse Deus trino em um só. E existem muitas doutrinas que fogem um pouco, que dizem que é um só Deus e ele não se divide em 3 pessoas, ele se manifesta de formas diferentes. Existe muita variação de crença, unitarismo e outros que vão aparecendo, outras ideias para tentar explicar este mistério da Trindade. Como é um Deus só e coexistindo na forma de 3 pessoas. Bem, o apóstolo João trata somente dessa segunda pessoa, Jesus. Ele é o Logos, ele sempre existiu, ele estava desde o princípio. Qual é o princípio? Não tem princípio, Deus não tem princípio. Jesus estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, então, tem poder, todo o poder. Ele é Deus desde o princípio, estava com Deus, ele foi criador, ele era Deus criando todas as coisas e sem ele nada do que existe, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui o apóstolo João introduz esses conceitos, vida e luz. E diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz, nem prevalecem. Trevas e luz. As trevas são ausência de luz. As trevas eram o mundo antes de Deus criar a luz. E Jesus estava com Deus, com o Pai, desde o princípio, na criação de tudo isto. É fundamental para nós vermos Jesus como Deus, embora durante todo o Evangelho ele se despisse do poder sobrenatural de Deus e se limitasse a ser um homem aqui na terra. Esta é uma outra doutrina muito cara, muito preciosa para o cristianismo. Jesus, homem. Jesus entre nós foi homem. Em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo explica isto. Jesus precisava se humanizar, ele se encarnou. Não existe reencarnação. Jesus encarnou, ele era Deus, ele se fez um semenzinho lá e um bebezinho no ventre da Maria, ele já existia, foi colocado milagrosamente por Deus no ventre da Maria para nascer totalmente semelhante a um homem, mas ele já existia. Jesus é Deus e ele é pré-existente. Para nós é muito importante ver Jesus como homem, mas ver Jesus como Deus. Ele tem todo o poder, a autoridade. Hoje, em nossos dias, há muita confusão porque as pessoas olham Jesus diminuído de seu poder, de sua autoridade. Jesus era realmente homem aqui e os outros evangelhos focalizam mais Jesus como homem aqui na terra. Mas o evangelho de João procura mostrar o lado eterno do Logos. Ele sempre foi Deus, ele era Deus, já existia. De forma que isso precisa ficar claro na nossa mente. Meu irmão, não acontece nada neste universo sem que a mão de Deus esteja presente. Inclusive o mal que acontece no mundo, Deus está acompanhando tudo isto. E o mal não vai prevalecer. Não adianta você ficar impressionado com a maldade que é crescente no mundo, porque está posto no maligno, mas o poder maior é de Deus e ele vai acachapar tudo isso, o mal, tudo aquilo que é ligado ao mal e as pessoas que praticam o mal. A vitória é certa, a luz, a verdade e a vida prevalecem. Isso é uma garantia que nós temos. Vale a pena andar com o Senhor. Portanto, meu irmão, não se deixe levar pelo comodismo, nem por acomodação de doutrina de igreja. Saiba que o poder é todo do Senhor. Dê a Ele o seu coração todo. A exclusividade da sua vida não é má coisa que você vai fazer, não. É a melhor coisa entregar sua vida inteiramente ao Senhor. Não pela metade, não só no fim de semana, não só na reunião da igreja. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor, porque Ele é Deus e virá com poder e grande glória, e isto nós vamos presenciar, só que alguns para condenação, e é muito triste. Não seja você uma dessas pessoas, meu irmão, nem minha irmã.